Bom, pessoal, agora a gente vai ver uma interpretação física para o divergente, tá? Vai precisar de alguns conceitos, tá? Que vão ficar assim por cima. A gente vai entender a ideia de como que funciona, mas ficou faltando a parte de fluxo para a gente fazer, né? Mas a gente conseguiu entender agora com os exemplos anteriores que o fluxo é calculado, né? Pela integral de superfície, né? Do campo F vezes o normal da superfície, né? Muito bem. E o que é a ideia, né? A ideia física de fluxo? Fluxo é o quanto, né? Aquele campo está atravessando, né? Está passando por uma seção daquela superfície, né? Então isso que é o fluxo, é igual ao rio, né? O rio, qual é o fluxo do rio? O fluxo é o quão ele está correndo, né? A quantidade de vazão que a gente tem passando por uma seção ali do rio, né? Então isso é o fluxo de um fluido, tá? Então vamos ver aqui o que acontece. Então lembrando que o teorema do valor médio para integrais do cálculo 1, ele nos diz o quê? Que se eu tenho uma função definida no conjunto, no intervalo fechado AB chegando em R, se ela for contínua, então vai existir um ponto C no intervalo aberto entre A e B, de tal forma que a integral entre A e B da função f vai ser f de C vezes B menos A. A gente vai utilizar isso daqui a pouco. Tá? Bom, esse resultado aqui ele continua válido para integrais triplas. Isto é, como que a gente generaliza? Então suponha que eu tenho g, uma função definida em E, chegando em R, contínua na bola B. Né? Então, existe um ponto P pertencente a E, que é esse conjunto que está no domínio aqui da nossa função, de tal forma que a integral tripla sobre a bola B da função g vai ser a função g nesse ponto vezes o volume, né? Então isso aqui é exatamente o tamanho do intervalo, né? Então essa é a ideia, vai ficar o g, a função g no ponto vezes o volume da bola B, tá? Então esse resultado aqui é uma extensão do teorema do valor médio. Tá? Agora, seja F um campo de classe C1 definido sobre um conjunto ômega aberto do R3 e P um ponto de ômega. Agora eu vou chamar de Bε a bola fechada, né, que inclui a casquinha, de centro em B e raio epsilon, maior do que zero. Tá? Aqui tem um maior do que zero. Contida no conjunto ômega, é claro, para estar bem definido o campo sobre essa bola. Tá? E esse epsilon ela é a fronteira, né? A superfície, a esfera da bolinha B epsilon. Tá? Suponha que o campo F represente a velocidade do escoamento de um fluido no ponto XYZ pertencente a ômega. Tá? Então eu estou com um fluido, né? Um líquido, um fluido passando, e naquele ponto eu tenho um certo escoamento descrito, né, cuja velocidade é descrita por esse campo. Esse campo me dá o campo de velocidades daquele fluido que está passando por aquele ponto XYZ. Tá? Então, dessa forma, o teorema de divergência nos diz o quê? Nos diz que o fluxo, que é exatamente esse aqui, ó, o fluxo normal, vai ser a integral, né, tripla do divergente sobre o Bε. Né? Aqui é o Sε, que é a casquinha, o que o Be, que é tudo. Eu vou incluir o interior também. Tá? Do divergente. Beleza? Então, logo, essa divergência aqui, ó, essa integral do divergente, é exatamente o fluxo para fora da casquinha, da esfera. Então, é o quanto está vazando ali para fora daquela esfera. Então isso que é o fluxo, né? Por quê? Né? A gente não viu nos exemplos anteriores que eu falei que essa integral aqui calcula o fluxo do campo F na direção do normal? A direção do normal é sempre para fora da região Be aqui. Então esse é o fluxo para fora da superfície Se. Então, aplicando o teorema do valor médio para integrais na integral anterior, a gente vai ter então que o fluxo do campo saindo da esfera de centro na origem raio epsilon vai ser dado pelo divergente do campo F sobre um ponto P epsilon vezes o volume de B epsilon.
Então, assim, o divergente isolando, passando o volume e dividindo, a gente vai ter que o divergente do campo F sobre o ponto P vai ser a integral, né, o fluxo aqui, saindo da SY, dividido pelo volume. Quando a gente faz o epsilon tender a zero, então a gente vai diminuir o tamanho dessas nossas bolinhas, tá? Então quando eu faço epsilon para zero, o P epsilon vai tender a P, que é o centro dessas esferas, né, dessas bolinhas. E assim o divergente no ponto P é o limite do divergente no ponto P epsilon, que na verdade é o limite do fluxo sobre o volume, né? Então, portanto, o divergente no ponto P é o valor limite do fluxo por unidade de volume sobre uma esfera de centro em P, quando o raio da esfera tende a zero ou ainda. Então, o divergente tem essa interpretação física. Ele é dado pelo volume do fluido para fora, né? Por unidade de tempo, tá? Dividido pelo volume da esfera que a gente tem. Tá? Então, logo, se o divergente é positivo, então quer dizer que o fluido se afasta, né? Ele se afasta do ponto P, isso quer dizer que o ponto P é uma fonte, né? A partir dele está saindo. Agora, se o divergente é negativo, né? Então isso que significa uma fonte, né? Uma fonte é um ponto cujo divergente é positivo. Agora, se o divergente for negativo, significa que o fluido ele se aproxima. Então é como se viesse, é como se fosse um ralo, vamos dizer assim, né? O fluido vem para aquele ponto, né? Isto é, aquele ponto é um sorvedouro, né? Então ele está sorvendo todo o líquido dali, né? Então isso que significa um sorvedouro. E se o divergente for zero, então quer dizer que a gente diz que o fluido ele é incompressível.